2024, nós tivemos a adaptação do romance de mesmo nome, O Conde de Monte Cristo, que foi lançado lá em 1844. Mas o que muita gente não sabe é que esse romance já teve uma adaptação lá em 2002. E é sobre esse filme que nós vamos falar hoje, no primeiro episódio dessa saga de filmes esquecidos que todo mundo deveria conhecer. Esse nome está sujeito a adaptações, por favor, colocar sugestões nos comentários. E aí, vozinha e vozinha, tudo bem com você? Eu sou Esther Tavares e sejam bem-vindos ao meu canal. O Conde de Monte Cristo foi dirigido por Kevin Reynolds e se passa em 1814, no período em que Napoleão Bonaparte havia sido exilado na ilha de Elba, após ter sido derrotado na Alemanha e obrigado a abdicar do trono da França. E durante esse período, a ilha de Elba foi fortemente protegida por soldados britânicos, que atiravam qualquer um que atracasse na costa da ilha, com o objetivo de frustrar qualquer tentativa de resgate do Napoleão. E você deve estar se perguntando por que eu tive desse pequeno resumo de história logo aqui no começo do vídeo. Acontece que o nosso protagonista é Edmond Dantès, segundo imediato de um navio mercante, onde também estava o seu best friend forever, o Fernand Mondego, que era o representante do dono do navio. Acontece que durante uma viagem, o capitão do navio contraiu meningite e estava muito próximo de ir de arrasta. Então, contrariando as ordens do primeiro imediato, o Danglars, Edmond Dantès decidiu ir até a ilha mais próxima para conseguir cuidados médicos para o seu capitão. E é claro, seu BFF Fernand foi na cola dele. Acontece que qual era a ilha mais próxima de onde eles estavam? Exatamente! A ilha de Elba. Aí, meu amigo, foi dito e feito. Assim que eles chegaram na costa da ilha, que os soldados viram os dois, eles atiraram primeiro e fizeram perguntas depois. Aí, meu amigo, foi tiro, porrada e bomba, os dois quase que se lascam. Só que no meio da confusão que aparece o próprio Napoleão Bonaparte, que diz que não tem nada a ver com aqueles dois indivíduos e permite que eles consigam atendimento médico pro capitão deles. E ainda consegue que eles passem a noite ali. Acontece que depois de todo mundo dormir, o Napoleão chama o Edmond Dantès de canto e pede pra ele um pequeníssimo favor. E eu e você que tá assistindo, a gente cheirinho de que vai dar merda. Então Napoleão diz pro Edmond que ele quer entregar uma carta para um amigo dele. Só que essa carta, ela é muito emocionada. E ele não quer que os soldados vejam o que está escrito na carta, porque é algo muito íntimo. Bonaparte está basicamente balançando uma red flag assim na cara do Dantès, só que o cara é muito inocente, ele não percebe. Não só não percebe, como ele aceita levar a carta e promete que não vai contar pra ninguém. E quando ele questiona, tá, mas como é que eu vou achar esse seu amigo? O Bonaparte diz assim, não se preocupe, o Clarion vai te achar. Aí nem eu nem você sabemos quem é esse tal de Clarion. O Dantès, muito menos, só sabe que esse Clarion vai achar ele. Depois dessa conversa, o Edmond volta pra cama. Só que ele e o Fernand são acordados no meio da noite por um tal de assistente do Napoleão, que chega pra ele e diz que o capitão dele já virou camisa de saudade e que eles têm que sair correndo daquela ilha. E mais do que depressa, eles obedecem e vão-se embora. Chegando em casa, finalmente, o Danglars já explana pro dono da frota de navios que o Edmond desobedeceu às ordens dele. Só que, ao invés de ser exaltado como ele achou que seria, quem é exaltado é Edmond, porque ele demonstrou iniciativa ao tentar salvar a vida do capitão. E com isso, ele recebe uma promoção e vira o novo capitão do navio. E o Danglars não gosta nem um pouco, né? Porque agora ele tá abaixo do cara que era abaixo dele. Ele não tá nada feliz. Enquanto Edmond tá tendo essa conversa com o dono da frota, nós conhecemos a prometida de Edmond, a Mercedes, que é a namorada dele. E nós percebemos que não é só o Edmond que é apaixonado na Mercedes. O Fernand também, sendo o maior talarico da década. E nós vemos logo uma cena em que o Fernand tá pedindo pra Mercedes casar com ele. Assim do nada. Só que nesse momento a Mercedes, ela é uma diva, porque ela não só dá um fora nele, como ela dá pra gente uma explicação muito importante. Ela explica uma situação de quando o Fernand e o Edmond eram pequenos. Só que o Fernand, ele é da alta sociedade, ele é burguês. E o Edmond, ele é pobrezinho, ele era filho do empregado da casa da família. E em uma certa situação, o Fernand ganhou um pônei de presente, enquanto que o Edmond ganhou um apito. Afinal, a diferença de dinheiro entre os pais. Só que o Edmond ficou muito mais feliz com o apito dele do que o Fernand com o pônei. E ela disse que não vai ser o apito de ninguém. Diva, não deita pra talarico. Após dar esse fecho lindíssimo no Fernand, a Mercedes vê o Edmond vindo e ela já vai correndo nos braços dele. Gente, eles são muito lindos juntos. Eles são claramente muito apaixonados. Ela realmente não se importa. E o Edmond vem com as ótimas notícias de que agora ele é capitão do navio. E quem fica com a maior cara de bunda deste tamanho é o Fernand, que ele é claramente aquela pessoa que não consegue disfarçar quando ele não tá feliz. Ele é bem aquela pessoa que você sabe que quer te ver feliz, mas ela não quer te ver mais feliz do que ela. Depois disso, nós temos uma cena do Edmond e da Mercedes comemorando juntos.
Edmond diz que tá feliz porque agora que ele tem essa promoção, ele vai ganhar mais dinheiro e conseguir pedir a Mercedes em casamento em menos tempo, já que agora ele vai ter condições de comprar um anel pra ela. E nesse momento tem uma cena muito linda e muito romântica, em que a Mercedes pega um pedacinho de corda, amarra no dedo e diz pra Edmond que esse é o único anel que ela precisa desde que ele esteja com ele. Chega a me dar uma tristeza saber tudo que eles vão passar. Mais tarde, em uma comemoração já com o pai do Edmond, de repente a polícia invade a casa deles e já vai dizendo: Ô Edmond, você foi preso por traição, querido. Passa. E o Edmond só consegue falar que foi tudo mal entendido. Então ele é levado para ser interrogado pelo Mercier Villefort, que diz que um passarinho cantou no ouvido dele de que Edmond passou um tempo na ilha de Elba e questiona se ele teve contato com Napoleão. O Edmond é claramente aquele ser humano muito inocente, ele não teve choque de realidade até aquele momento. E o Edmond, com toda a certeza do mundo que é inocente, só diz pra ele: sim, eu conheci esse tal de Napoleão e ele me entregou uma carta. Mas ele disse que era uma carta de amigo, e eu só acreditei. O Villefort pega a carta, abre e pergunta: você sabe o que tem nessa carta? E o Edmond admite que ele não sabe ler, o tadinho era analfabeto, por isso que ele caiu. E o Villefort disse que aquela carta tinha informações sobre a segurança da ilha de Elba, ou seja, era um ato de traição. Mas que ele acredita na inocência do Edmond e diz que o único crime dele é realmente ser trouxa. O Edmond já tá aliviado, pensando que escapou dessa confusão. Quando ele tá saindo, o Villefort faz mais uma pergunta. Ele pergunta: e pra quem que era essa carta? O Edmond vai e diz assim: era pra um tal de Clarion. Aí o Villefort: tá certo. E manda colocar o Edmond numa carruagem, que ele só percebe que é uma carruagem de prisão quando ele já tá lá dentro. Ele prendeu o Edmond! Na hora de ir pro navio pra ir pra prisão, o Edmond consegue fugir e vai até a mansão do Fernand em busca de abrigo. Só que ele não consegue o abrigo, como ele descobre que foi o Fernand que denunciou ele pro Villefort. Porque o Fernand leu a carta. E o Fernand não só leu a carta, como ele sabia que o Edmond não sabia ler. Ele armou pro Edmond não ter. O Edmond fica incrédulo que o melhor amigo da vida dele traiu ele desse jeito. Eles tentam lutar, só que, como eu disse, o Fernand é um nobre. Ele recebeu muito mais educação do que o Edmond, incluindo esgrima, que ele é muito melhor do que o Edmond. E quando os soldados chegam, o Edmond só faz uma pergunta pro Fernand: por quê? E nesse momento temos uma aspa muito forte do Fernand. Ele olha na cara do Dante e diz: porque você é um plebeu, filho de empregado, e eu não posso viver a minha vida desejando ser você. Ou seja, foi tudo inveja, que ótimo. Dessa forma, Edmond Dantès realmente é capturado, é levado para prisão e é dado como morto pelo Villefort para a família do Edmond e a Mercedes. E ainda por cima, o Fernando se passa, consolando a Mercedes. Que homem falso! Então, Edmond Dantès chega no castelo D'If e fala com o diretor da prisão na recepção dele. E ele diz: eu sei que você deve ter ouvido muito isso, mas eu sou realmente inocente, moço, me ajuda. E sabe o que é pior? O diretor da prisão diz assim: não se preocupe, eu sei que você é inocente. Ele ainda disse que a França tinha prisões muito melhores para mandarem ele, mas que para o Castelo D'If eles mandam aqueles que eles não sabem o que fazer, mas precisam se livrar. Ou seja, ele tá lá porque é inocente mesmo. Muitos anos se passam dentro da prisão. O Edmond perde totalmente as esperanças. O pior, nessa prisão tem um jeito bem específico de marcar quantos anos você está lá, que é sendo torturado no dia da sua prisão, todos os anos. Quando de repente, literalmente, surge uma cabeça do chão dele. Essa cabeça se revela ser um senhorzinho muito simpático, que é apelidado pelo Edmond como padre, por ser um homem de fé. Então, esse querido padre faz uma oferta pro Edmond, já que ele não tem nada pra quem se culpar, né? Tá preso mesmo? Ele revela que tem um plano para cavar um túnel até o lado de fora da prisão e conseguir fugir. E em troca da ajuda de Dante, ele vai oferecer a única coisa que ninguém pode tirar dele: conhecimento. Então, pelos próximos anos, o Edmond e o padre vão cavando de pouquinho em pouquinho esse túnel, enquanto o padre dá basicamente a educação de um nobre para o Dante, ensinando ele a escrever, matemática, economia, filosofia, luta e esgrima. E um belo dia, depois de muito aprender e muito cavar, o padre cutuca o Edmond perguntando o que foi que aconteceu na noite que ele foi preso. O que dá a entender que o padre já ligou 1 mais 1 e o Edmond ainda não. Ele quer que o Edmond pense sozinho. E enquanto o Edmond vai pensando, vai ficando cada vez mais revoltado com a forma que ele foi preso, ele percebe uma coisa: o senhor que iria receber a carta de Napoleão que ele tinha, o tal de Clarion, era pai do Villefort. Então o Villefort se livrou do Edmond, porque não pega bem um homem que é chefe de justiça da França ter um pai que é associado
com o traidor. Ou seja, o Edmond foi somente bode expiatório para a traição do pai do Villefort. Então é aí que o Edmond decide que vai se vingar de todo mundo que lhe fez mal. Villefort, Fernand e Danglars. Mais algum tempo se passa e de repente o padre encontra no túnel que eles estão cavando algumas raízes no teto, o que significa que tem vegetação acima deles. Logo, eles já estão fora do castelo de. Falta só pouco tempo para eles conseguirem fugir. Infelizmente, o túnel acaba desabando em cima do padre e ele fica gravemente ferido. E usa seus últimos suspiros para contar pra gente o porquê que ele foi preso. E, menino, eu não tava esperando. O padre revela pra gente que quem prendeu ele foi o próprio Napoleão Bonaparte. Porque, segundo Napoleão, o padre sabia da localização de um tal de tesouro de espada, que basicamente deixaria a pessoa bilionária nos termos de hoje. E ele prendeu o padre porque ele disse que não sabia onde estava tesouro nenhum e foi para lá para refrescar a memória. Mas a questão é que, na verdade, o padre sabia onde estava esse tal tesouro. Ele diz pro Edmond que esse tesouro tá no tal de Ilha de Monte Cristo e dá para ele um tecido com um mapa de onde está enterrado. E diz que o último pedido dele é que o Edmond consiga fugir, pegue esse dinheiro e vá ser feliz e esqueça a vingança. Mas o Edmond já deixa bem claro que ele não vai fazer isso. E em um momento de distração dos guardas, eles colocam o padre em um saco para levar o corpo. E o Edmond pensa, o corpo vai para fora da prisão. Eu vou no lugar dele e troca de lugar. Só que ele não contava que eles iam pegar o corpo e jogar no mar. E é o que acontece com o Edmond, ele é rebolado no mar. Só que ele consegue fugir e nada para sua liberdade. E ele consegue chegar à ilha mais próxima e fica feliz porque ele percebe que finalmente está livre. Só que não demora muito para ele perceber que a ilha onde ele tá infestada de pirata. A alegria de pobre realmente dura pouco. Então o capitão dos piratas faz uma proposta para Edmond. Ele diz: seguinte, querido, um dos meus tripulantes foi pego roubando e a gente ia se livrar dele e enviar a camisa de saudade. Mas como você tá aqui, eu vou lhe dar uma oportunidade. Se você vencer ele numa briga de faca, a gente se livra dele e você livra a tripulação. E a gente não abandona você aqui pra morrer só. Aí o Edmond faz assim: não quer um peido pra quem já tá cagado. Só que depois disso o capitão diz assim: e ele é só o melhor lutador de faca que eu conheço. Só que agora o Edmond tem os ensinamentos do padre e ele consegue vencer o adversário, que se revela ser o Jacopo. E o Edmond faz uma contraproposta após a vitória. Ele diz assim: seguinte, querido, eu não levo esse cara pra jogar no Vasco e você aceita nós dois. Aí você sai ganhando, você tem os dois melhores com você. O capitão diz assim: aceita, e diz que a partir de hoje o Edmond vai se chamar Zatara, que se chama Nômade. E em agradecimento por ter sido poupado, o Jacopo jura lealdade ao Edmond, ou melhor, ao Zatara, de acompanhar onde quer que ele for pelo resto de sua vida. O Edmond passa os anos sendo pirata, até que o navio dele chega de volta na casa dele. E ele diz pro capitão: então, querido, já passei muito tempo aqui, toma aqui esse dinheiro que eu acumulei, vamos nos despedir aqui na amizade. Mas qualquer coisa, eu sei onde te procurar. O rapaz fazendo network com piratas, gente, os contatos dele é muito diferenciado. E ele descobre que várias coisas mudaram nesses 16 anos que ele passou longe. Ele descobre que o Danglars herdou a frota de navios que ia ser do Edmond, ele basicamente roubou o destino dele. Descobre que o Villefort tá muito bem obrigado, crescendo na carreira dele, que o Fernand agora é conde e que ele se casou com a Mercedes e que eles têm um filho chamado Alberto. Mas eu vou chamar ele de Alberto. Eu acho que Alberto fica melhor do que Albert. Ficou meio feio. E o Edmond, ele fica com a sensação de que a Mercedes também traiu ele, porque ela se casou com um cara que traiu ele. E ele fica revoltado. Então ele faz: quer saber? Eu vou embora, eu vou atrás do tesouro. Ele encontra o tesouro de Monte Cristo e decide: agora eu vou virar o Conde de Monte Cristo e vou voltar para me vingar de todo mundo. E ele percebe que ele pode fazer isso sem ser reconhecido, porque ele encontra com um velho conhecido dele e, afinal, 16 anos se passaram. O rosto do Edmond envelheceu e ele não consegue reconhecer ele, principalmente porque agora ele usa um cavanhaque meio safado. Até parece que pegou inspiração num certo gênio, playboy, filantropo e bilionário. Mas acho que na verdade é o contrário, né? Um que se inspirou no outro. Enquanto Edmond vai atrás do seu tesouro, nós descobrimos o que aconteceu com a Mercedes nesse tempo. Ela sim se casou com o Fernand e a gente descobre que o Fernand literalmente traiu ela com metade da França. Afinal, metade da França é mulher. E que ele só tem um filho, que é esse tal de Alberto. E adivinha quem é o Alberto, gente? É o Henry Cavill jovem. Gente, nessa época ele só tinha um queixo quadrado e um sonho, bichinho, coitado. E como o Alberto é adolescente, e adolescente só faz merda, ele decide ir para um tipo de carnaval de rua em Roma, onde ele é atraído até um beco escuro
e é sequestrado. E os sequestradores dele dizem bem assim: ó, é o seguinte, a gente vai pedir resgate por você. Aí, pra provar que você tá com a gente vai mandar o anel da sua família. Só que ele ainda no seu dedo. E sabe o que é que a Jane fala? Faça o seu pior. Realmente, o adolescente precisa acabar e não é de hoje. Só que por acaso ele é salvo de seus sequestradores por um tal de Conde de Monte Cristo, o qual ele convida pro seu aniversário de 16 anos como prova de gratidão. Afinal, ele passa a admirar o cara que salvou a vida dele. Só que aqui entre nós, a gente descobre que na verdade não foi por acaso que ele foi salvo. Os sequestradores eram os piratas com quem o Edmond passou um tempo. Ou seja, foi tudo armado pro Edmond conseguir a confiança do Alberto. Ah, bicho ruim! Inclusive, a gente vê que esse tal Conde de Monte Cristo faz uma baita de uma festa antes disso para se apresentar como novo membro da nobreza. E o cara acha que não é pouco rico não, porque ele chega na própria festa de balão. E ele realmente põe a prova que ninguém reconhece ele, porque ele encontra com a própria esposa e o próprio Villefort, que realmente não reconhecem que é ele. Já no aniversário de 16 anos do Alberto, o Fernando está sendo o pior pai do século, ausente desde 1800, que decide simplesmente abandonar a festa do próprio filho quando ele encontra o Villefort na mesma festa, porque esses dois tinham feito um acordo de nunca se encontrar em festas para ninguém descobrir a maracutaia que eles têm juntos. E o Fernando já vai explanando pro Villefort que o Alberto ouviu o Conde de Monte Cristo falando que ele vai receber uma tal carga preciosa dali a 2 dias. E que eles poderiam muito bem pegar um pouquinho para eles. Parece que esses dois eles não podem ficar no mesmo ambiente porque eles querem fazer merda. É incrível. Já que o pai deles se excluiu da situação, o Alberto apresenta o Conde de Monte Cristo, seu novo herói, para sua mãe, a Mercedes. E menina, quando ela vê o Conde de Monte Cristo, ela fica coisada. Ela faz aí, tem coisa, eu conheço esse rosto. Ela fica olhando pra ele, sentindo negócio, olhando pra ele, achando familiar. Até que ela faz, menino! Ele é um demônio, ele tá vivo! Lembrando que ele tinha sido dado como morto lá atrás, antes do Alberto nascer. Então, depois da festa, quando o Conde tá indo pra sua carruagem pra casa, a Mercedes se enfia na carruagem dele e já vai tacando-lhe um beijo, menino, porque ela esperou 16 anos pra tacar um beijo nesse homem. Ela vai aproveitar o primeiro segundo. E o Conde de Monte Cristo fica, opa, que é isso? Não tô entendendo nada. Ela vai dizer, não, é você, é você. Há quanto tempo? O que aconteceu? Por que você sumiu? E eu não entendo. Nesse momento, a Mercedes sente como se o demônio estivesse sendo tirado dela de novo, porque ele foi dado como morto há anos atrás. Ela vê um homem extremamente igual a ele e ele diz que não é ele. E o Conde de Monte Cristo, ele diz com todas as letras, eu não sou Edmond Dantès. A Mercedes fica largada as traças e vai embora para casa. Nesse momento, o Jacopo, ele chega pro Monte Cristo e diz assim, meu querido, Zatara, querido, você percebe que essa mulher lhe ama de verdade? Larga essa história, homem, vai, foge com essa mulher, vai viver sua vida. Só que Dantès tá em busca de vingança, ele não vai desistir só porque ele achou o amor da vida dele. Como prometido, 2 dias depois, a carga preciosa de Monte Cristo chega na cidade. E são baús e mais baús de ouro. O resto que sobrou lá do tesouro que ele achou é que ele não tinha conseguido trazer, mas agora com um navio maior, ele trouxe tudo. E quem tá recebendo é o Danglars, que faz eu já tô tirando a parte do Villefort e do Fernand. Eles não vão se incomodar se eu tirar uma partezinha pra mim também, né? Só que nesse momento chega Monte Cristo com toda a polícia da cidade dizendo você tá preso por roubo. E nesse momento a gente percebe que não só ele vai entregar seus inimigos, como ele vai mostrar pra eles o porquê deles estão sendo presos. E é o que já acontece aqui com o Danglars, porque ele não só entrega ele para as autoridades por roubo, como ele também revela que é o Edmond Dantès, de que ele roubou todo o futuro. Primeira etapa da vingança concluída. Próximo alvo, Villefort. E ele vai atrás do Villefort num momento, assim, bem íntimo do rapaz. Ele encontra ele numa sauna, quando o cara tá só de toalhinha. Ele realmente queria ele desprotegido nesse momento. Então, conversa vai, conversa vem, até que o Monte Cristo pergunta, Villefort, me diz um negócio. Por que tu disse pra Mercedes, 16 anos atrás, que Edmond Dantès tinha virado camisa de soldado? Quando você sabe que ele não virou. O Villefort se faz desentendido, não entende, até que o Monte Cristo começa a traçar a linha. Ele diz, você não ia ganhar nada com Edmond Dantès dado como camisa de soldado, mas quem ia ganhar é o Fernand. Então por que você fez isso por Fernand? A não ser que Fernand tivesse feito algo pra você. Mas o que é que Villefort, nosso querido amigo, poderia ganhar com Fernand? E aí que a gente descobre que o Villefort pagou para Fernand
se livrar do traidor do pai dele. Afinal, Villefort, sendo um homem da justiça, não poderia ser acusado de patricídio. Fica feio. Então ele fez uma troca. Fernand botaria o pai dele no Vasco, enquanto ele daria Dante como camisa de soldado. Os dois ganhavam. O que Villefort não contava é que a polícia estava ouvindo essa conversa. Então ele foi preso por todos os crimes que ele cometeu em 16 anos. E claro que quando Monte Cristo fez assim, sabe por que eu sei disso, meu filho? Porque eu sou Edmond Dantès e você não se livrou de mim coisa nenhuma. Voltando para casa após uma noite de vingança, Monte Cristo percebe que tem uma mulher na sua mansão. E não é qualquer mulher. É a Mercedes que foi atrás dele. E ele faz, oxe, mas a gente já não tinha conversado e que eu não sou esse tal amor perdido seu? Só que aí Mercedes, meu filho, ela acha que ela também não é boba. Ela diz assim, sim, você disse. Mas eu nunca tinha falado o sobrenome Dante. Quem falou foi você. E foi aí que eu percebi que você é ele. Ai, que mulher inteligente. Então ela exige saber por que ele não voltou por ela, onde ele esteve todos esses 16 anos. O Edmond conta e volta ainda mais revoltado, dizendo, então por que você não me esperou? Por que você se casou com o traidor do Fernand pouco tempo depois de eu ter desaparecido? Aí ele fez uma pergunta que eu já tinha ficado com a pulga atrás da orelha. A Mercedes não ia se casar com o Fernand por qualquer motivo. Ela tinha uma razão e eu acho que ela tinha uma razão muito boa para isso. Mas nesse momento ela não diz e apenas mostra para ele o anelzinho de corda que ela tinha feito 16 anos atrás. Ela diz que esse foi o único anel que ela nunca tirou. E eles se reconciliam, se é que você me entende. Enfim, eles passam a noite juntos. E quando amanhece, a Mercedes vê que o Monte Cristo não tá na cama. Ela faz, ué, ele me abandonou na casa dele. Só que aí chega nosso querido Jacopo, explicando que Monte Cristo foi atrás de providenciar para eles fugirem juntos. E ainda diz assim, bora que eu vou te levar na sua casa, você vai pegar os seus pertences e nós vamos pro ponto de encontro com um conde. E depois que vocês já estiverem indo embora, eu vou atrás do seu filho encontrar com vocês. E ela vai feliz da vida, que finalmente vai conseguir comer de novo. E eu adoro que o Jacopo, ele tá muito sem jeito, porque ele tá tipo falando com a mulher na cama do Edmond, e ela só do jeito que veio ao mundo, ele veio assim, moça, por favor, vista-se, por favor, vista-se. Coitado. Chegando em casa, a Mercedes vê que tá tudo virado de ponta cabeça. E eu consigo ver claramente o pensamento dela dizendo, meu Deus, não posso passar uma noite fora que dá merda nessa casa, meu Deus. E ela descobre que o Fernand se lascou. Só que eu e você sabemos o porquê do Fernand estar desesperado. Afinal, ele era viciado em apostar. E Monte Cristo comprou as casas de aposta que o Fernand gostava. Então eles começaram a cobrar os milhões de dívidas dele. E ele não tinha esses milhões para dar em dívida. Então, qual é a ideia racional que o Fernand faz? Eu vou fugir do país. E a Mercedes diz assim, não vou contigo não. O Fernand diz assim, oxe, você é minha mulher, você vai sim. E ela diz assim, estou lhe deixando. E digo mais, o Albert nem filho seu é. Ele é filho de Edmond Dantès. E tá aí o motivo pelo qual ela casou com o Fernand tão rápido. Quando o Edmond foi preso, ela tava buchuda. Ela precisava se casar o mais rápido possível. Senão, né, uma mulher nessa época estaria totalmente desgraçada. O Fernand fica com raiva e vai embora, percebendo que nem o filho dele. Ó, casa linda! Então o Fernand vai até o local onde o suposto ouro roubado de Monte Cristo estaria. Só que ele não encontra nada, apenas uma peça de xadrez que ele deu pro Edmond Dantès na noite em que ele traiu ele. E nesse momento que aparece com o de Monte Cristo. Só que dessa vez ele tá mais parecido com o Edmond Dantès. Afinal, cortou o cabelinho, tirou a barba e tirou toda a roupa luxuosa. Sem isso, ele voltou a ser Edmond Dantès. O Fernand fica com ódio, porque afinal, quem desgraçou a vida dele foi o Edmond, sendo que ele cavou a própria cova durante 16 anos, sozinho. E eles vão brigar. Só que nesse momento, o Albert surge, de repente, achando que foi o Conde de Monte Cristo quem traiu o pai dele. Só que quando eles vão realmente começar a brigar, quem aparece também? Mercedes. Menino, parece a casa da mãe Joana. Começa a aparecer todo mundo nessa hora. E ela conta a bomba de que, na verdade, o Alberto é filho de Edmond Dantès, que o Alberto só conhece como Conde de Monte Cristo. E ele percebe que o próprio Fernand ia deixar ele se virar contra o pai dele, sabendo que era o pai dele. Tá vendo como ele é mau caráter? E pra tentar fugir, o Fernand tenta atirar na Mercedes. Afinal, ele é o ponto mais frágil, que atingiria não só o Edmond, como o Alberto. Só que nesse momento, Jacopo, nosso querido protegido, joga uma faca na mão de Fernand, que desvia a bala, acertando apenas o ombro de Mercedes. E ela fica viva. Acho muito bom que o Jacopo vira pro Dantès e diz assim, pois é, Zatara, mesmo você achando que não, Deus tá te olhando pelo canto do olho. Ai. E quando a gente pensa que o Fernand finalmente vai fugir, ele dá meia
volta e volta pra encarar o Edmond. Então os dois se olham e o Fernando solta essa aspa: eu percebi que eu não posso viver num mundo onde você tem tudo e eu não tenho nada. Então eles vão pra briga mesmo. O Fernando vai muito confiante, achando que ele tá lutando com o Edmond até 16 anos atrás. Só que, como a gente viu, ele melhorou muito na esgrima e agora eles estão na luta de igual para igual. Eu acho muito engraçado que nesse momento o Alberto é claramente em dúvida e ele quer se meter na briga. Só que o Jacopo vai e pega ele pelo candor e fala assim: vem cá, menino, se mete não. Então, depois de muita briga, um perde a espada, o outro pega a espada. Aí o Edmond consegue vencer o Fernando. E o Fernando decide usar os últimos suspiros dele para perguntar pro Edmond: mas e o perdão? E nesse momento, mostrando que ele realmente não é mais trouxa, o Edmond olha pra ele e faz assim: eu sou um conde, não um santo. E vai embora. Então nós temos a última cena do filme, que é o Edmond, a Mercedes, o Alberto e o Jacopo pra Tiracolo, a prisão do Castelo Diff, onde o Edmond revela que ele comprou aquela propriedade pra se livrar de vez do passado dele e que agora só quer viver com a mulher que ele ama e o filho que ele acabou de descobrir que tem. E aí, gostou desse filme? Gostou desse vídeo? Então já deixa o like e comenta aqui qual outro filme esquecido a gente deveria conversar aqui. E pra mim, a mensagem que esse filme deixa é que todo castigo pra talarico é pouco, e que você leve como lição a vida do Fernando, porque olha só o que aconteceu só porque ele desejou a mulher do coleguinha.